Então vamos lá, pessoal, resolvendo mais uma questão. Aí essa questão pede para fazer uma construção. Então o ideal seria pegar uma folha de papel e fazer essa construção, que você vai conseguir resolver essa questão facilmente. Mas aqui eu não vou fazer dessa maneira, tá? Então ele fala o seguinte: realize a seguinte construção. Recorte um círculo de papel de diâmetro igual a 12 centímetros. Então você vai recortar uma circunferência, né? Um círculo com o diâmetro 12 centímetros. Aí pede para dividir em 3 partes iguais e colhe cada parte conforme indicado na figura, né? Então ele pede para dividir em 3 partes iguais. Aqui está colhe, né? Mas eu acho que é corte, né? É corte. Aqui o ideal seria estar corte, né? Porque a gente não vai colar nada aqui. Como que eu dividiria em 3 partes iguais? Com a ajuda de um transferidor, você consegue fazer a medição do ângulo, né? Através do centro da circunferência. Você, com a circunferência toda, tem 360 graus. Cada ângulo desse aqui tem que ter 120 graus, ok? Então 120, 120 e o último 120 também, que é o que vai sobrar. Aí ele fala o seguinte, continuando aqui: com uma dessas partes, construa um cone, conforme ilustrado a seguir. Então nós já sabemos que a planificação de um cone é um setor circular, e com uma dessas partes a gente vai ter um setor circular de ângulo de 120 graus, ok? Qual das ilustrações nas opções a seguir melhor representa as dimensões do cone construído seguindo as instruções dadas? Apesar de eu ter falado para vocês fazerem a construção cortando com papel, né, dá para fazer também sem essa dinâmica. O que a gente tem que perceber é o seguinte: eu vou pegar uma parte dessa, tá? Então quando eu pego uma parte dessa, que é o que ele está pedindo, a gente vai ter um setor circular de raio 120 graus. 120 graus. É porque dividiu por 3. E dá para perceber que a geratriz desse setor circular, vamos pensar assim, é o raio dessa circunferência. Como ele pede para ser um círculo de 12 centímetros, o raio vai ser 6 centímetros. Então, no caso aqui, o raio é 6 centímetros. E esse raio, quando a gente construir o cone, que é essa segunda etapa, vai gerar exatamente a geratriz do cone. Então essa geratriz do cone aqui, nós já sabemos que tem 6 centímetros. Então, percebe que a opção 1 atende. A opção 2, ele diz que a altura é 6 centímetros. A opção 2 não, a opção 4, né? Não tem como, porque a altura vai ter que ser menor, né? Porque se a gente pensar aqui na altura, ela é um cateto de um triângulo retângulo e a geratriz seria a hipotenusa, então o cateto tem que ser menor que a hipotenusa, então essa opção 4 aqui está fora. A opção 2, 6, ok, a geratriz, né? A opção 5, de novo, ele coloca como altura 6, está fora. E a opção 3, a altura também 6, está fora. Então ficamos entre a opção 1 e a opção 2. O que vem aqui de diferenciar é que na opção 1 ele diz que a altura é 2 centímetros e na opção 2 ele diz que o raio é 2 centímetros, tá? Então se eu conseguir calcular aqui ou a altura ou o raio aqui da base desse cone, eu já determino qual opção que é a correta, tá? Como que a gente faria isso? A gente pode pensar primeiro em calcular o raio aqui da base, tá? Como? Pensando no perímetro. O perímetro aqui dessa circunferência da base, né, se eu chamar aqui de raio, Rzinho, o perímetro vai ser 2πr
vezes o raio, ok? Mas esse perímetro ele vai ter que ser equivalente a esse comprimento aqui, ó, né? O comprimento do perímetro do setor circular, no caso desse arco aqui, né? Do setor circular. E como que a gente pode calcular o arco do setor circular? Basta imaginar o perímetro completo da circunferência e dividir por 3, né? Porque foi o que foi feito, é a razão de 120 para 360, que seria 1/3. Então a gente pode calcular esse comprimento aqui desse arco, tá? Então esse comprimento, eu vou chamar de C aqui, vai ser 1/3 do perímetro dessa circunferência completa, que vai ser π vezes o raio, que é 6, né? O raio é 6, que o diâmetro é 12. No caso aqui é multiplicar por 2, né? Que seria 2πr, né? Eu não coloquei o 2 aqui antes, eu posso colocar aqui no final. Então seria 12 dividido por 3 vai dar 4π. Então o comprimento aqui é 4π. Então esse comprimento aqui tem que ser 4π também. Então aqui vai ser 4π é igual a 2πr. Eu posso cortar o π com π, passo 2 para o outro lado dividindo, eu vou obter que raio é igual a 2 centímetros. Então se o raio é 2 centímetros, a opção correta seria a opção 2. Tá? Só para confirmar, a gente pode aplicar aqui um Pitágoras para achar a altura, né? Seria hipotenusa ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto, que é a altura ao quadrado. Então a altura vai ser a raiz quadrada de 36 menos 4. A altura vai ser a raiz quadrada de 32, que não vai dar 2, como está aqui na opção 1, né? Vai estar ali entre 5 e 6, vai ser entre 5 e 6, ok? Um abraço, até a próxima.